Muito obrigada, Sr. Presidente. Vou começar por, senhoras e senhores deputados, vou começar por responder ao deputado Miguel Iglesias. Não há dúvida que, portanto, referir que estamos a fazer propaganda barata quando tentamos passar uma mensagem correta, no sentido de salvaguardar as pessoas, foi aquilo que eu repeti e volto a dizer. Foi o que eu repeti, é passar lá para fora, para as pessoas menos esclarecidas, uma mensagem errada e que vai pôr em causa a própria saúde. Segundo a minha perspectiva, isso não é correto, porque estamos a falar de pessoas cuja literacia em saúde é, por vezes, muito baixa, e não estou a falar no grau de instrução, independentemente do grau de instrução. Portanto, acho que continuam o mesmo registro e isso não é correto. Quanto ao confinamento, portanto, há datas, não é difícil de pegar em qualquer documento, qualquer jornal e ver que a maior parte das medidas foram tomadas antecipadamente. E, por exemplo, 15 dias, no caso de uma pandemia como esta, é imenso tempo. Portanto, é a diferença entre ter centenas ou milhares de pessoas infectadas, com todas as consequências que daí advêm, nomeadamente as rupturas dos serviços de saúde. Portanto, devemos comparar, sim, a região, porque custa-vos um pouco como oposição. Eu não tenho culpa da região autónoma da Madeira, nem os madeirenses, nem os porcentenses, não têm culpa da região autónoma da Madeira ser a única região do país que não tem a mesma cor política que o resto do país. E isso tem servido para nós sofrermos represálias. E continuo a insistir, que é uma coisa que eu acho lamentável, é vergonhoso da parte de todas as pessoas, inclusivamente da mesma cor política que os senhores, portanto, os meus colegas, as pessoas do continente com quem vou falando, acham inaceitável a atitude do Governo da República não dar um simples aval para fazer poupar algum dinheiro à região. Portanto, os senhores continuam, sem dúvida, no mesmo registro. Quanto às infecções em profissionais de saúde, seja mais uma vez correto, que eu acho que o que se pede, no mínimo, em política, é que as pessoas sejam corretas. Sabe perfeitamente que houve alguns casos de profissionais de saúde infectados, mas não foram em contexto do desempenho da sua atividade profissional. Senhor deputado, eu tenho a certeza que o senhor sabe disso, e o senhor sabe que eu que sei. Agora, não sei porque é que insisto nesse registro, mas pronto, continuamos. Portanto, no que diz respeito às escolas, por quanto tempo... Sim. Diz que, no fundo, portanto, os dados estão a ser falsificados e, portanto, que não são corretos, mas são, no fundo, o que está a ser facultado é semelhante a qualquer um de nós, tem mais ou menos a mesma informação. No que diz respeito àquilo que se passa no continente, não vejo que na região autónoma, eu, por exemplo, e acho que é fácil, o que eu consultei foram, portanto, informação oficial. E sei, nesta altura, portanto, quantas pessoas são em listas de espera, quer para cirurgias, consultas, exames complementares no diagnóstico, não vejo que haja. É natural, houve um ligeiro agravamento, desde 2019 para 2020, é natural, estamos num contexto de pandemia, portanto, sem dúvida alguma. No que diz respeito aos casos importados do Reino Unido, e estou a tentar não falhar nenhuma das perguntas, no caso das pessoas que viajam do Reino Unido, que fazem os chamados autotestes ou testes rápidos, nós sabemos que, portanto, a ciência sabe, e os senhores sabem, e eu também sei, todos nós que estamos nesta casa temos essa informação, porque eu não acredito que ninguém se tenha preocupado de ver o que é que se passa. Portanto, os resultados para já podem dar falsos positivos, ou falsos negativos, eventualmente. Além do mais, passar 3 ou 4 dias do indivíduo estar em contacto com alguém infectado, pode ter testado anteriormente negativo e volta a testar positivo. Portanto, o que está a ser feito na região é, passado algum tempo, mesmo que apresente um teste negativo, no prazo de 5 dias tem de repetir o teste, no sentido de confirmar e de isolar as pessoas de risco e, portanto, impedindo a transmissão na comunidade. Portanto, 5 dias é o tempo que habitualmente, portanto, se faz a repetição do teste. Isto também é público, eu acho que escuso perder tempo a repetir, toda a gente sabe disto nesta altura. A maior parte das pessoas, pelo menos os senhores deputados.
No que diz respeito ao seu deputado Rui Caetano, e que referiu, portanto, o primeiro caso na região autónoma da Madeira, sim, é verdade que nós realmente tivemos o primeiro caso de um jovem infectado, de um estudante infectado na região autónoma. Infelizmente, porque teve um familiar que viajou e não respeitou o tempo de quarentena que devia ter respeitado, aquelas horas até saber o resultado do teste. E isso levou, e estamos a ver qual é o resultado, levou a que 2 turmas, nesta altura, estão 2 turmas a ter teleescola, portanto, e confinadas em casa. Estamos a ver as consequências de não passar uma mensagem correta. Nós temos o dever moral, oposição, partido do governo, seja quem for, todos, no fundo, somos agentes de saúde pública e temos a obrigação de passar a mensagem correta para sermos bem interpretados e para que a maioria das pessoas possa cumprir. Quanto ao não testar os professores, a explicação é a seguinte, e faz parte das normas. Nesta altura, a região está a fazer milhares de testes diariamente. O que acontece é que há chamados contactos de risco próximos. E o que foi considerado foi que alguns professores que foram àquela sala dar aulas, mas não tiveram um contacto próximo com aquele aluno. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado? Pronto, eu gostava de responder ao Sr. Vai Deputado. ter tempo depois nas outras de esclarecimento. Não quero deixar de referir, portanto, ainda relativamente a uma pergunta que me foi colocada há bocado, no que diz respeito se há justificação sanitária. Mais uma vez repito, porque isto é importante que se saiba, que a população em geral saiba. Portanto, as medidas, num caso de pandemia como esta, com vírus com alta transmissibilidade, é fundamental o tempo e tem de ser o mais curto espaço de tempo. Não é depois de termos a situação na região descontrolada que vamos tomar as medidas. E já é pela segunda vez, pelo menos, que eu ouço nesta Assembleia os senhores deputados referirem como na região não há casos, ou há relativamente poucos casos, achavam que determinadas medidas não deviam ser tomadas. Isso é incorreto e os senhores têm consciência que isso é incorreto. No que diz respeito ao que vai acontecer relativamente, já sabemos que a noite do mercado será cancelada, provavelmente as outras festividades, inclusivamente fim do ano, terão regras. A nível do continente é que foi realmente um desnorte. Portanto, foram regras para a festa do Avante, regras diferentes e eu lamento dizer isto da parte de colegas meus, regras para a festa do Avante, regras para, por exemplo, para Fátima. Isto acho que não faz sentido. É isto que faz com que realmente haja descontrole. No fundo, portanto, o que acontece é que, a nível do continente, a situação está descontrolada, logicamente, e não só do continente, do resto da Europa, logicamente, Sra. Deputada Rubina Leal, isto tem repercussões a nível da região, porque não podemos continuar com o aeroporto fechado, não podemos voltar a fechar o aeroporto, são casos que vêm, têm de ser testados, além de terem custos, é tudo o risco do incumprimento do período que se exige até saber o resultado do teste, e isto depois terá consequências na saúde a nível regional. É por isso que eu digo, apesar de nós termos os nossos planos, mas, de qualquer dos modos, há coisas que nos transcendem, dependem dos outros. E se não fizerem um trabalho bem feito, as coisas vão mesmo complicar-se. No que diz respeito à pergunta que fez o seu deputado Ricardo Lume, eu queria realmente agradecer a pergunta e acho que tem toda a pertinência. É fundamental tratar os doentes Covid, mas também é muito importante não esquecer os doentes não Covid, inclusivamente os doentes oncológicos, os rastreios, em que 15 dias também pode fazer a diferença relativamente a sobreviver ou não a determinada situação. Nesse aspecto tem toda a razão. Tenho a dizer-lhe que o Serviço Regional de Saúde já reabriu parte dos cuidados de saúde primários, que são fundamentais para contribuir para dar uma resposta. Está a abrir de forma faseada, porque, como compreende, não podemos correr o risco de facilitar demasiado ter profissionais infectados, senão é pior a emenda com o soneto, como costumamos dizer. Mas, de qualquer dos modos, portanto, o objetivo e o foco nesta altura é que todos os cuidados de saúde primários estejam a funcionar, sobretudo neste período do outono e inverno, para serem uma primeira linha de defesa, porque o nosso hospital, o serviço de urgência do nosso hospital, não tem capacidade de dar resposta a todos os casos de infecções respiratórias e infecção Covid que vai continuar a circular, embora em menor número.
No que diz respeito à questão que pôs a senhora deputada Cláudia Prestrelo, eu queria, portanto, muito rapidamente referir. Não há dúvida que a nível nacional há um descontrole. Há uma projeção de um estudo feito em Washington que prevê números que aproximam-se dos 5.000 no mês de dezembro. Ora, 5.000 infectados, e isso também é uma coisa que de certeza os senhores sabem. 5.000 infectados. Portanto, a morbilidade até pode ser relativamente pequena, mas como a percentagem é muito grande, a probabilidade de ocuparem todas as camas de cuidados intensivos sem conseguir dar resposta a esses e aos outros que também precisam de cuidados intensivos, porque há doentes não Covid, sempre houve e vai continuar a haver. Portanto, podemos assistir a uma ruptura do sistema. Apesar de todos os alertas, agora ouvi na comunicação social ontem que estão a ativar, portanto, os hospitais de campanha, já na zona de Lisboa, a prever. Espero que isso seja feito atempadamente, porque às vezes 15 dias faz toda a diferença. Não faz sentido, portanto, o Sr. Primeiro-Ministro vir com os chamados choques ou de emoções ou qualquer coisa, o Stay Away Covid, eu não sou especialista nessa área, como sabem, eu sou médica, mas ouvi os especialistas todos não, mas muitos, que estão por dentro dessas aplicações e que dizem, são eles próprios a dizer, não têm qualquer interesse. Para que é que serve? Será para controlar as pessoas? Também duvido, para aquilo que eu ouço. O que eu considero, e isto é uma opinião pessoal, é que foi um gasto de dinheiro desnecessário, mais uma vez, a tirar poeira aos olhos das pessoas, lançar confusão. Temos que passar uma mensagem curta, precisa e concisa. Temos que dizer o uso obrigatório de máscara, o distanciamento físico são fundamentais. O resto, até a própria desinfecção das superfícies, ainda há algumas dúvidas. Muito obrigada. Senhoras e senhores deputados, senhor deputado Elvio de Jesus, eu fico muito preocupada quando as pessoas têm atitudes que acreditam que os outros não se estão a perceber de qual é a intenção das coisas. Mas, como eu já repeti, vou voltar a repetir, é grave tentar manipular a opinião pública por razões políticas e não esclarecer com todo o realismo qual é a situação da pandemia na região, o que é que pretendemos fazer, quais são os objetivos. O plano de contingência regional foi apresentado a 3 de fevereiro. A região estava acompanhada, não foi a orientação geral da Direção de Saúde que foi dada, estava a ser acompanhado o que estava a acontecer nomeadamente em Taiwan, Singapura, que foram as primeiras regiões, além do ano, portanto, a ter que lidar com esta pandemia, e um pouco baseado naquilo que tinha acontecido com o SARS-CoV-1. E, portanto, o uso das máscaras não é novidade e é lamentável. Eu fico tão triste, que os senhores continuem a passar para a comunicação social, para ser divulgado ao público em geral, lá está, com menos literacia em saúde, porque instrução até podem ter, mas quando a mensagem é dúbia, muitas vezes as pessoas não percebem. Portanto, o vírus são partículas de saliva que transmitem carga viral. Outras partículas que são só viáveis quando encontram um hospedeiro. Esse hospedeiro é outro ser humano, eventualmente animal, depende do tipo de vírus. Portanto, se houver afastamento físico ou então uma barreira, como é o caso de uma máscara, vamos conseguir controlar a pandemia. O mundo está assim, precisamente por essas atitudes tipo Trump e Bolsonaro, que disseram que não tinha qualquer importância, tiravam a máscara. Eu ainda há pouco tempo, há 2 semanas, o Trump tirou a máscara em público para as câmaras de televisão do mundo verem. Portanto, isto é uma atitude muito lamentável. E o senhor deputado Elvio de Jesus, ainda por cima é profissional de saúde como eu, portanto isso é bem mais grave. Se eu digo que a saúde não tem cor política, então da parte de um profissional de saúde, nós fazemos o chamado juramento de Hipócrates e os senhores também têm as vossas regras de conduta e, acima de tudo, a vida e a saúde dos nossos doentes. E, portanto, eu acho que a atitude que tem nesta Assembleia não está de acordo com a profissão que sempre teve na sua vida real. Eu acho que é lamentável. E dizer que nós estamos a politizar, nós não estamos a politizar. Portanto, a saúde das pessoas e a vida é fundamental. E vamos fazer tudo e vamos continuar a lutar para que isso possa acontecer. Portanto, no que diz respeito à região, evidentemente nós temos fronteiras naturais e o facto de sermos ilhas dá-nos alguma proteção. Agora, quando temos que lidar
com um continente, portanto, com o resto do país, com o continente português e com o resto da Europa, que tem a situação totalmente descontrolada, por mais testes que façamos no aeroporto, por mais dificuldade temos, até porque as pessoas fazem o teste quando não o trazem e têm de ficar pelo menos 12 horas a aguardar o resultado. E temos conhecimentos de casos concretos da maior parte das pessoas. É o caso do jovem estudante, é o caso de alguns imigrantes que regressaram e que não estão a cumprir o confinamento, o que é uma dificuldade enorme para cumprirem, e evidentemente corremos riscos. E a senhora deputada ali, já agora pegando na conversa da senhora deputada, ou na intervenção da senhora deputada Olga Fernandes, nós fazemos, senhora deputada, eu não acredito que a senhora não acredite, que eu acredito, que a senhora não sabe que é fundamental fazer a prevenção em medicina. Não é depois de acontecerem as situações que nós vamos tomar medidas. Não é quando nós tivermos 1000 ou 2000 casos na comunidade que nós vamos tomar medidas. Nós temos que tomar medidas antecipadamente. Isto é que se chama a prevenção primária, senhora deputada. A senhora deputada, pela sua formação, tenho a certeza que sabe o que é a prevenção primária. Sabe que estamos a falar de um vírus com grande transmissibilidade. E, portanto, não estamos... O Governo e os partidos que constituem essa coligação, o PSD e o CDS, não é isso que têm andado a fazer à população. E eu continuo a gostar-me imenso, como profissional de saúde, que veja que uma área tão sensível, numa altura tão dramática, em termos de saúde, em termos económicos e em termos sociais, porque a pobreza vai chegar em grande escala e não vai haver verbas para ocorrer a todos. Portanto, não passar uma mensagem correta, na minha opinião, não é minimamente correto para não dar outro termo. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem mais... Responder, tem a palavra a Sra. Deputada Conceição Pereira. Muito obrigada, Sr. Presidente, senhoras deputadas, senhores deputados. O Sr. Deputado Jaime Filipe Ramos, portanto, fez referência a que realmente há coisas que não há, portanto, não há compreensão possível, nem imaginária. Portanto, o nosso objetivo sempre foi, e deve ser, não é só o objetivo dos partidos do Governo, deve ser de toda a oposição, de todos os madeirenses. No fundo, cada um de nós, dos 250 e tal mil madeirenses, tirando as crianças que por razões de idade ainda algumas não compreendem determinadas coisas, devemos ser agentes de saúde pública, devemos saber o que é a chamada prevenção primária. As coisas fazem-se prevenindo antecipadamente, não é depois de acontecer, não é depois de entrar, portanto, tudo em descontrole. Na saúde, se há áreas em que não pode haver duas realidades, é na saúde, não há duas verdades, só há uma. E quando eu ouço muitas das pessoas aqui a falar, fico convencida que afinal há duas verdades. Eu acho que a verdade em saúde é apenas uma e só uma. E temos de ser realistas. E por mais voltas queiram dar e por mais argumentos queiram pôr, eu acho que se vira contra nós. Porque nesta altura há muitas pessoas lá fora que já começaram, algumas da pior maneira, a perceber o que é que estamos a viver, o que é esta pandemia. Portanto, isto no que diz respeito aos números, e continuamos, e no que diz respeito também à região, nós continuamos felizmente a ser considerado um corredor verde. Ainda temos algum turismo que é indispensável na nossa economia, senão as coisas vão complicar-se e complicar-se de forma grave. No que diz respeito ao testar os contactos diretos que eu saiba na região, e creio que esta pergunta foi-me colocada pelo Sr. Deputado Jacinto Serrão, foi, exato, portanto, estão a ser testados todos os contactos diretos. O que os sindicatos andam a transmitir em público e na comunicação social, e sinceramente não ando a averiguar. Agora, o que está a ser feito pelo Serviço Regional de Saúde, isso eu sei.
e sei que os contactos diretos estão a ser todos testados e sempre que se justificam ou que há casos positivos ou que não há condições para isolamento no domicílio, está a ser feito o isolamento em unidades hoteleiras, que está a ter bastantes custos para a região e daí a nossa dificuldade económica, porque isto realmente tem-nos trazido custos altamente preocupantes e não sabemos ainda o que vamos ter que enfrentar pela frente. Portanto, é daquelas coisas, e agora, pegando um bocadinho na conversa do Sr. Deputado também, Elvio de Sousa, nós realmente tínhamos já, antes da pandemia, muitas listas de espera, quer para cirurgia, quer para consulta, quer para exames complementares de diagnóstica e terapêutica. Os tempos máximos de resposta realmente não estavam dentro daquilo que é, portanto, o recomendado a nível nacional. Mas tudo estava a ser feito no sentido das coisas tomarem, portanto, outro rumo e de melhorar. E refiro, por exemplo, o caso das cirurgias do ambulatório que já tinham começado. Refiro outro caso da hospitalização domiciliária. Nós sabemos que está prevista a construção do hospital novo, mas vai levar muitos anos. Sabemos que a capacidade dos nossos hospitais, quer Cruz de Carvalho e algumas câmaras que estão nos Marmeleiros, apesar das obras, não estão a conseguir dar resposta, nomeadamente nos casos da cirurgia. Muitas vezes há salas disponíveis no bloco operatório, mas não há camas para internar os doentes. Evidentemente que o Governo, a Secretaria Regional da Saúde e da Proteção Civil, está atenta e está a fazer tudo o possível para tentar colmatar, portanto, reforçando tudo o que é possível na cirurgia do ambulatório e tentando implementar rapidamente a hospitalização domiciliária, que, na minha perspectiva, não só do Governo, pode ser uma alternativa a curto prazo, enquanto não dispomos de outro hospital. Escutou o seu tempo, Sr. Deputado. Muito obrigada.